Aleluia. Então, eu quero falar sobre relacionamentos que transformam. Por que relacionamentos que transformam? Você ter pessoas na sua vida que são chaves vai mudar completamente o seu comportamento ou a sua história. Ontem eu ministrei falando sobre força, confiança, alegria, mas eu falei algo muito claro, dizendo que nós temos que ter alegria quando fala que vamos à casa do Senhor. E quando você tem alegria e você tem essa verdadeira paz, você sabe que tudo que você está fazendo e Cristo está envolvido, você vai ser abençoado. Então, relacionamentos, eles são chaves em nossas vidas. Essa pessoa que está do seu lado, eu que estou ministrando na sua vida hoje, você percebe que alguém vai trazer boas notícias ou más notícias para nós. Mas tudo depende com quem você está andando e com quem você está se relacionando. Tem pessoas que são especialistas de trazer pessoas que só traz notícias ruins, sim ou não, irmãos? Mas tem pessoas que são especialistas, que ela atrai pessoas que abrem portas para elas. Quero fazer uma pergunta. Você quer andar com pessoas que fecham portas para você ou que abrem portas para você? As que abrem portas, elas têm um significado de você ser abençoado. Tem pessoas que estão aqui, talvez eu nunca imaginei na minha vida social lá fora, de talvez nunca te conhecer. Mas sabe o que fez você me conhecer? Foi através da obra do Calvário. Através de Cristo você está me conhecendo hoje pela primeira vez, ou através, já há muitos anos andando comigo, desde lá, talvez da Vila Bartira. Então você percebe que Deus, ele tem algo, ele coloca relacionamentos que vão transformar a sua vida. Pessoas que vão marcar uma história, pessoas que vão marcar um contexto a qual você está vivendo. Então a sua vida, ela depende das pessoas que você permite ao seu derredor. Então o que você está vivendo hoje são as pessoas que você permitiu. E o que você está vivendo hoje é que essas pessoas entram na sua vida de qualquer maneira ou de um outro jeito. Então, quando você entende que as pessoas que você está vivendo, as pessoas com as quais você está se relacionando, elas podem abrir portas para você, mas também ela pode fechar a porta também. Mas também há pessoas também ao seu redor que vão determinar, escute isso, que vão determinar experiências que você terá com Deus. Tem pessoas que vão te levar tão perto de Deus e vão te levar de conhecer tanto Ele tão profundo. Sabe o que vai acontecer? Você vai perceber, nossa, nesses 2 anos que eu tenho me relacionado ou com essa igreja ou com esses irmãos, eu tenho crescido poderosamente. Mas por quê? Porque as experiências são pessoas que nos conectaram até elas. E pessoas vão nos alimentar as nossas forças ou fraqueza em você. Então o relacionamento, ele não é neutro. Entenda isso. Não é neutro relacionar. Não é neutro você andar em caminhos com pessoas, porque tudo que você decidiu se aliançar, tudo que aquela pessoa tem, ela vai passar para você e você vai ter parte nisso. Você está entendendo? Quando você aceitou Jesus Cristo, tudo que está em Cristo hoje está em... Tudo que está em Cristo está em nós. Se Cristo venceu a morte, eu quero declarar para você, nós, porque estamos em Cristo, nós somos abençoados. Então o relacionamento de tudo isso nos envolve. Se Cristo foi perseguido, você será o que, irmão? Perseguido. Você percebe que uma aliança, quando você se relaciona, o que a pessoa vai ser perseguido, você vai ter também. Mas em tudo que ela for abençoada, você também será. Pastor, eu faço parte dessa igreja, essa igreja está crescendo, sim, e você também vai crescer também, porque você está fazendo parte desse contexto. Pastor, o som está sendo perseguido, se prepare, você também vai ser. Tudo é assim, porque é um relacionamento. Então as pessoas ao seu redor, ela vai determinar as experiências. Agora eu quero te fazer uma pergunta, qual as experiências você quer ter? Então as experiências, vai ter tipo de pessoas que vão te levar a subir montanhas com Cristo. Montanhas com o Senhor, mas tem pessoas que vão te levar para o vale.
Tem pessoas que vão te levar em condições a qual você está vivendo, que você fala, peraí, eu estou andando com essa pessoa, é só mais problema, é só mais buraco, é só mais divisão, só é mais dificuldade. O pastor fala que a gente vai crescer, é só luta, luta, luta e luta. Você tem que pensar em duas coisas. Com quem que eu estou me relacionando? Com quem eu tenho uma aliança? Com quem eu decidi andar e conquistar? Você está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Quando você entende, você vai entender que tem tipos de relacionamentos que pode te levar a viver coisas sobrenaturais, mas tem tipos de relacionamento que vão te levar a você viver uma vida em crise. E eu te falo algo para você, se guarde. Porque tem pessoas que querem conectar com você, e não é muitas vezes para te abençoar, mas é para tirar o que você tem. Mas tem pessoas também que vão entrar na sua vida e vai ser um grande abençoador. Quantas pessoas que entram na sua vida sejam um abençoador? Assim vai acontecer, mas também tem pessoas que vão entrar na sua vida e você está crescendo, ela fala, não precisa fazer mais isso não. Não precisa mais fazer dessa forma, não precisa fazer mais desse jeito. Sabe o que eu quero dizer para você? São pessoas que vão te levar para o vale. Então os relacionamentos, eles não são neutros. Você tem que olhar algo que com quem você está se associando. Com quem você está se associando, você vai ter dessa pessoa. E quando você tem o que é aquela pessoa, eu sou abençoado, essa pessoa é abençoada. Também se eu estou passando por lutas, vai ter também lutas, dificuldades. E eu quero dizer para você, é algo muito sério, que muitas vezes nós não valorizamos. É algo muito sério, que muitas vezes eu falo, não pastor, aqui não vai acontecer na minha vida. Então, muitas vezes nós estamos passando por coisas e que muitas vezes nós não sabemos por que nós estamos passando, mas quero te dar um alerta, é os seus relacionamentos. Você já percebe pessoas que, ontem eu falei aqui nos jovens, que a confiança ela contagia. Quando você anda com uma pessoa confiante no que ela está fazendo, ela não te contagia, irmão, sim ou não? Ela fala assim, olha, nós vamos vencer, nós vamos avançar, o diabo pode vir, nós vamos levantar a nossa mão, porque nós temos autoridade em Cristo Jesus, o poder de Cristo está sobre nós, o sangue do Cordeiro. Aí aquela pessoa que está com medo, ela fala, o quê? Eu vou estar aqui, porque esse homem, essa mulher está indo para cima. Agora, quando uma pessoa está com medo, ou quando uma pessoa ela não sente confiança em si mesma, ela começa a devastar tudo. A igreja, a célula, as pessoas que estavam unidas no mesmo propósito, o medo tomou conta de tudo. E o que aconteceu? A pessoa começou a ficar olhando para as suas deficiências, começou a olhar para as suas dificuldades. Então, quando você precisa entender algo, é você falar, eu preciso ter confiança naquilo que eu estou fazendo, mas também eu tenho que andar com pessoas. E essas pessoas são os filhos de Deus. Quantos são os filhos de Deus aqui? E você é uma pessoa a qual tem que mostrar confiança para aqueles que estão lá fora. Olha, irmão, não sei que problema que você está passando. Eu sei que é algo muito difícil, complicado que você está vivendo, mas eu quero declarar, Deus ele é soberano de tudo. Deus ele pode suprir tudo. Deus ele pode fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. E da mesma forma, o Senhor ele vai trazer vida para você. Mas sabe o que é interessante? Que nós precisamos entender esses caminhos. Porque quando Deus quer nos abençoar, Ele coloca pessoa na sua vida, irmão. Pessoas geram pessoas. Fala para o seu irmão que está ao seu lado. Pessoas geram pessoas. Quando você entende isso, que você precisa entender isso, que pessoas geram outras pessoas, e isso vai gerar uma conexão de você ser abençoado. Mas sabe o que é interessante? Deus vai gerar pessoas para gerar outras pessoas para ser abençoado. Ou seja, Deus vai colocar pessoas nos seus caminhos que você não vai compreender, mas pessoas que vão abrir portas para a sua vida. Diga amém por isso. Mas também Satanás, quando ele quer destruir você, ele coloca o que? Uma pessoa em sua vida. Ele vai colocar pessoas que vão vir de vários caminhos, várias formas. Então, os nossos relacionamentos, ele nos fala de uma condição espiritual. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? O nosso relacionamento vai nos apontar para uma condição espiritual de como nós estamos vivendo. Se você anda com uma pessoa desanimada, ou seja, você vai se tornar uma pessoa desanimada.
Se você anda com uma pessoa que gosta de fofocar, você vai andar com pessoas que gostam de fofocar. Mas se você anda com pessoas temente ao Senhor, quebrantada, aquilo que ela está tendo vai ser transmitido para você, porque existe uma unção sendo liberada, e aquele ambiente onde você está, você vai começar a receber, só porque você está perto. O favor de Deus é você estando perto, você vai começar a perceber, a casa de Deus está cheia da glória, por quê? Porque os filhos estão reunidos, onde o Pai está presente. Quando você foge da presença paterna que é o Pai, você fica vulnerável. O que quer dizer para você, em outras palavras? Você precisa entender que os seus relacionamentos vai trazer favor para você, ou senão vai trazer desgraça. Então, aonde eu quero andar? Eu quero andar com pessoas que vão me levar para Cristo. Então, as pessoas que eu vou andar para Cristo, elas vão me proteger. Então vai ter pessoas que falam, olha, pastor, não faça isso, porque isso aqui está dando porta. Olha, pastor, não faça isso, não fala essas brincadeiras, porque está abrindo portas. Então eu estou dando pessoas que estão sendo cercados, a qual pessoas estão me mostrando um caminho que deve ser andado. Amém, irmãos? Então nossos relacionamentos estão apontando isso. Agora, quando nossos relacionamentos são saudáveis, irmãos, nós somos estimulados a avançar. Quando você anda com uma pessoa que quer o seu bem, quando você anda com pessoas que estão falando para você crescer, avançar, esse relacionamento é saudável. Você está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? O Senhor está nos mostrando que nós precisamos, nesse ano, andar com pessoas que vão aguçar você a crescer. Diga amém por isso. E eu quero ser esse homem de Deus na sua vida, aguçar você a crescer em áreas a qual você não cresceu e avançar nos nossos relacionamentos. Então, relacionamentos que vão te levantar, te alavancar, mas tem relacionamentos que vão jogar você lá para baixo. Coisas que você se alimenta. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 29. Ele diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que perca um dos teus membros e não seja todo do corpo lançado no inferno. Eu fui pesquisar essa versão e procurar mais além, o que os judeus também falam sobre isso, e o mesmo princípio, eu creio que ele estava dizendo assim, se você tem um relacionamento que leva ao pecado, lança-o fora, pois é melhor entrar no reino sozinho do que no inferno com muitas companhias. Ou seja, você precisa entender que os seus relacionamentos, você precisa ter uma identidade. E eu estava conversando com a pastora Thalita, falando para ela essa semana, 2 semanas atrás, eu falei para ela assim, ela falou assim, a falta de identidade é que, falou alguma coisa que falta de identidade que precisa, ou alguma coisa assim, ela diz assim, quando nós temos uma identidade, nós temos um caminho. Mas ela falou, foi outra coisa, e eu fiquei pensando, é verdade. Você andar com pessoas que não têm identidade vai te levar em qualquer caminho, em qualquer lugar, vai servir para quem não tem identidade. Mas quem tem identidade, ele sabe por que está aqui. Quem tem identidade, ele sabe por que veio. Quem tem identidade, você sabe, eu quero isso, eu não quero isso. A identidade, ela aponta quem é você. Você tem uma RG, sim ou não, irmãos? Você tirou. Você é uma pessoa única nessa nação, única nesse universo. Você é único, está lá, seu RG, o seu número, o seu nome, talvez tenha um nome parecido, um número parecido, igual o seu, mas você é o único, você tem uma identidade. Na hora que você é parado numa blitz, com certeza você já foi parado por um policial, ele pediu, cadê a sua RG, sua identidade? Você deu, ele olha para sua cara, olha para você mudou muito, hein? Está na hora de renovar essa identidade. Então você percebe que você tem uma... Ele fala, então você é o Joãozinho, Pedro, Marcos, João, Maria. Sim, sou eu. Essa é a identidade. Mas sabia que a identidade que você precisa é para a sua vida. A sua vida, ela precisa ter uma identidade. Quando Jesus está dizendo isso, ele estava falando algo também, que eu fui pesquisar, alguém falou assim, se o seu namorado, aqui nós fazemos corte, mas se alguém está namorando, alguém está ficando, olha o que diz, se o seu namorado leva ao pecado, arranca-o e lança-o fora, pois é melhor ir para o céu solteiro do que para o inferno casado. Você percebe?
Como que o negócio é sério? Nós estamos falando de relacionamento. Relacionamento, eles não são neutros. Hoje você está ouvindo aqui uma palavra que está mudando a sua vida e você vai crescer como nunca antes. Mas porque você precisa entender com quem você está se associando, irmão. No longo da minha caminhada, eu parei de me associar com algumas pessoas. Porque eu entendi que estava me levando para outro caminho. Mas eu entendi algo. Eu preciso estar associado com pessoas que estão querendo a mesma coisa que eu. Edificar o reino, salvar pessoas, anunciar o reino de Jesus Cristo, pregar as boas novas e anunciar o evangelho da graça. Quando você entende isso, a sua caminhada vai ser algo sobrenatural. Talvez você fale, pastor, isso é muito sério, você está falando sim. São atitudes radicais, irmãos, que muitas vezes nós não sabemos falar não. Talvez você está preso ainda. Eu tenho medo de falar não. Como que a pessoa vai se sentir? Eu aprendi hoje a falar não. Hoje eu falo não tranquilamente e durmo em paz também. Tranquilo. Então não vai fazer, não, isso não. Isso você pode, não, isso não. Tem que ter paz. Porque os relacionamentos são atitudes radicais e pode chocar você. Isso é muito sério. Então nós precisamos ser radicais em nossos relacionamentos. E eu queria pontuar para você rápido 4 pontos muito importantes. E interessante que você precisa entender que o ponto de entrada de Satanás, ele começa a entrar em algo, e o ponto dele favorito de Satanás é a sua vida. E quando ele sempre vai entrar na vida de alguém, é alguém próximo de você. Sabia disso? Que o ponto favorito de Satanás é de entrar na vida de alguém, são pessoas que estão próximo de você. Não, pastor, uma pessoa lá da China está me atacando. O que o irmão lá da China tem a ver com você, filho? Não, pastor, lá do Japão. Irmãos, agora que é noite, lá é dia. Você percebe que não é pessoas longe, é do seu convívio, da sua casa, perto de você. E você precisa entender algo. Essa é a maneira preferida de Satanás de atacar através das pessoas próximas de nós. Jesus disse que os seus inimigos seriam de dentro da própria casa. Está lá em Mateus 10, 36. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Ou seja, muitos vão falar, por que você está indo para a igreja? Por que você está indo lá para a videira? Por que você está lá ainda? O que você está fazendo lá? Olha, se é o seu fanático, está lendo a Bíblia, vai fazer esse jejum de Daniel, você vai morrer. Não vai não, você vai crescer no Senhor. Você percebe? Então são pessoas perto de você que vão minar a mesma coisa. Como eu disse ontem aqui, ministrando para os jovens, na mesma célula. O líder todo motivado, irmão, nós vamos crescer, vamos avançar, e chega um no meio da célula e fala o quê? Acho que não. Matou o ambiente. Mas você tem que precisar persistir, perseverar, que o Senhor te deu uma palavra. Crendo contra a circunstância, crendo contra os problemas, crendo com as dificuldades. Alguém aqui trabalha em empresa fixa? Levante suas mãos, você que trabalha em empresas. Talvez o seu chefe falou assim, olha, o ano de 2023, não espere aumento. Aí seus amigos lá da empresa falaram, vai embora dessa empresa, não vai ter aumento. Aí você fala, é verdade, eu vou embora. Aí você vai embora, aí quando você vai embora tem aumento. Aí você fala, o problema era eu. Porque só fui embora, o meu chefe aumentou. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Muitas vezes você está ouvindo vozes, conselhos, eu já falei isso, conselhos de pessoas ímpias, que não vivem o mesmo contexto que você é. Você é crente, fala para o seu irmão que está ao lado, você é crente, você é cristão, homem de Deus, mulher de Deus. Você entende isso? Aí você escuta um ímpio falando, não vai ter aumento, então eu vou pedir as contas, isso. Não, vou fazer pior, eu vou pedir as contas agora, não quero nem saber. Aí você pede as contas, chefe, você quer? Então assina, tchau. Aí você fala, nossa, eu tenho carro para pagar, fatura, aluguel, essas coisas. Porque você agiu pela emoção. Você é um ser espiritual, você não age pela emoção.
Você tem que perceber o ambiente que está acontecendo. Nesse culto agora está acontecendo um ambiente. Deus está fazendo algo. Deus está falando com muitas pessoas aqui agora. Mas você tem que perceber o que Deus está falando com você e agarrar o que é para você. E o que não é para você, você joga para fora. Mas essa é a chave. Mas você pode ser alguém que, mesmo que o seu chefe disse, não vai ter aumento, você fala, não, só porque eu creio em Deus, só porque eu sou cristão, Deus vai mover os céus e a terra e eu vou ter aumento nesse ano. Isso é uma palavra liberada, você está crendo em uma palavra, mas o ponto central e favorito de Satanás é o quê? Em sua vida, ele vai entrar em pessoas que estão perto de você, no seu trabalho, na sua casa, muitas vezes a esposa também. É tanto palavras negativas que o homem fala, cansei, mas também é um homem também, na esposa, não faz nada, aí a mulher, cansei também. Então, muitas vezes são coisas que o diabo vai fazer na sua vida, e de fato, ele está aí em redor, que tenta matar, te destruir todos os dias. Da mesma forma, Satanás ele tentou atingir Jesus, através de Pedro, lá em Mateus capítulo 16. Ele tenta de alguma forma, mas sabe o que acontece? Tem pessoas que elas se tornam portas para o inimigo. Tem pessoas próximas de você e você tem que abrir os seus olhos. Estão sendo portas do diabo para destruir a sua vida. E muitas vezes você está ali, não, e agora? São portas. Portas. Tem pessoas que falam para você, eu te odeio. Então, é uma porta do diabo se abrindo para tragar a sua vida. Pessoas que te perseguem no seu trabalho, são portas. E você precisa entender o quê? Eu preciso me afastar de pessoas assim. Está entendendo o que eu estou dizendo essa noite? Quando você entende isso, você começa a discernir o que é isso. Essas portas de entrada que é vital. E quando você começa a discernir essas portas, você começa a crescer. É simples, você vai bater o olho e falar, aquela pessoa ali, ela está me atrapalhando em alguma coisa. Ela não quer que eu cresça, ela não quer que eu avance, ela não quer simplesmente ver. Porque a nossa guerra, irmãos, é contra o diabo e os seus demônios. Fala para o seu irmão, você sabe com quem você está lutando, né? Não é contra comigo, não. Nós temos uma guerra. E essa guerra é contra o diabo e os seus demônios. Mas quantas vezes os irmãos estão brigando entre si? E não é essa pessoa. Muitas vezes a pessoa está endemonizada, está debaixo de uma influência. E você fala, não, é essa pessoa, pastor, é essa pessoa. Não é, irmão. Da mesma forma no seu trabalho. Você precisa entender e saber e observar o ambiente. Não é o momento de falar, é o momento de me posicionar, não é o momento de falar isso. Então, você percebe que a primeira coisa que o diabo, ele começa a agir pessoas próximas de você, sim ou não? São pessoas próximas. A Bíblia diz. Outro ponto importante, você sempre vai buscar amizades que resolvam os seus problemas mais imediatos. Ou seja, muitas pessoas, elas vão tentar te ajudar, ou seja, aquela que não ajuda, inevitavelmente vai atrapalhar. E guarde seu coração, não há neutralidade nisso. Tem pessoas que com certeza você já tentou ajudar e você foi o problema tentando ajudar, sim ou não? Você foi lá resolver uma boa ação, foi lá resolver, e quando você foi resolver, você entrou dentro do pacote, seja bem-vindo ao problema, e você está lá junto também. Mas eu vim só tentar resolver, eu vim fazer as pazes, tomei um tapa na cara. Alguém já separou briga aqui? Você vê um soco voando assim, aí fala, rapaz, aí tá lá depois, chega no finalzinho, todo mundo se abraçando, se beijando, sempre assim. Aí, por que eu fui ajudar? Eu lembro uma vez, um encontro, estava eu e o Jailson, acho que ele vai lembrar disso. Nós estávamos expulsando um demônio, nós estávamos em dupla. Nós éramos, acho que discipuladores, acho que era líder, uma coisa assim já. Pastor, não sei, líder. E nós estávamos expulsando. E era uma mulher alta, né, naquela época. E nós fomos ali, falando, era pouca equipe, e tinha uma mulher alta. E vamos lá, gente, vamos para cima. Fui lá junto assim, aí eu fiquei na retaguarda, aí foi fazer a oração. Na hora só veio lá, tal, aquele mover acontecendo. É você, Satanás. Aí só fez assim. Aí quando abriu a boquinha pro lado daqui, eu falei, segura, agora. Só sei que o Jailson caiu, eu também caí do outro lado, um negócio assim, eu falei, uau! Quer dizer para você, irmãos, tem coisas que vai acontecer
E não há neutralidade. Na hora que nós estávamos ali, começou aquela manifestação, Deus libertou aquela mulher, eu creio que ela estava utilizando o Senhor. Mas entenda algo, você precisa ter cuidado também com pessoas que não vão acrescentar coisa alguma na sua vida. Pastor, essa palavra é forte. Sim, irmãos, é forte. Para aqueles que estão entendendo. Quando você entende o significado do que você está edificando, você vai selecionar as pedras. Você vai selecionar a edificação. A mesma coisa é o seu casamento. Você vai num depósito, você está construindo uma casa. Você vai lá no depósito, vai comprar lá um material de boa qualidade. Sim ou não, irmãos? Mas aí o vendedor fala, não, leva isso aqui, olha, isso aqui, se um sopro cai, você vai pegar o que do sopro cai ou você vai falar, não, se bater uma chuva aí, vai permanecer. Então você vai ser seleto em algumas coisas. E assim você vai ver que vai durar muitas coisas. Porque eu quero dizer para você, muitas vezes você está se relacionando com pessoas do mundo, que não te acrescenta nada, você está ouvindo mais ela, e aquilo que Deus está falando com você, para você fazer, muitas vezes você não faz. E você fala, Deus, por que não está acontecendo? Porque ainda estou misturado. Deus não quer que você tenha mistura. Existe um sangue que foi pago na cruz do Calvário, que tem um preço, está dentro de você. E você foi escolhido. Entenda, tem pessoas que vão acrescentar, mas tem pessoas que vão arrancar o que você tem. E você precisa entender duas coisas e ter essa percepção. Sabe o que eu quero fazer uma pergunta para você? Sempre se pergunte, em que essa pessoa está contribuindo para melhorar a minha vida espiritual? Se você tem visto pessoas que estão sendo contribuindo o que na sua vida? Pastor, eu estou crescendo com ela, estou avançando. Então agarre nela. Não deixe ela embora, permaneça junto com ela. Porque você está crescendo, você vai fazer um balanço. Quem você era antes, agora quem você é. Está entendendo? E quando você começa a entender isso, você começa a trazer, falar assim, é verdade. Antes eu não sabia nem o que era, agora ó, como que eu cresci, ó, como que eu avancei. Então, não há relacionamento neutro. Os nossos relacionamentos eles são estabelecidos por quê? Por causa de interesses. Sabia disso? Por que nós vamos falar amanhã, claro? Não sei por quê. Deixa eu te perguntar, por que você está aqui hoje no culto? Porque é Deus. Mas tem outras igrejas vazias também. Porque você está vendo algo acontecendo aqui. Isso não é um interesse, sim ou não? Quando você anda com uma pessoa que está crescendo e prosperando, você quer andar perto dela, quer aprender algo com ela, você não quer aprender a chave que ela tem? Isso é interesse também. Então nós somos todos interesseiros. Sim ou não? Irmãos, isso é resolvido na sua vida. Eu quero andar com pessoas que cresceram e avançaram. Então eu também sou interesseiro e você também é. É simples. Irmãos ficam meio, né? Mas é a verdade. Por que você quer andar com Jesus? Porque ele morreu por você. E nós temos interesse em quem? Em Jesus e na salvação. Amém? Você, só simplesmente porque você crê em Jesus, você é salvo. Então esse é o interesse. Você quer ser salvo ou você quer ir para o inferno? Então, é muitas coisas que muitas vezes a nossa mente ela buga. Mas em tudo que nós estamos fazendo há um interesse, irmãos. E nós queremos andar com pessoas que querem crescer e avançar. Pessoas, eu não quero, duvido que você quer viver a mesma coisa que viveu no ano de 2022 agora e viver no ano de 2023. Você quer isso para você? Você quer avançar. O Gilbertinho, ele tem uma fala, nosso discipulado, ele fala uma coisa, ele falou, nós precisamos de pessoas e de algo que venha fazer as coisas acontecer. Já passou o tempo de nós ficarmos dando porrada em ponta de faca, em pedras. Chegou o tempo de nós crescermos, avançando em cada pessoa no seu devido local. Sim ou não, irmãos? Isso é bom. Então nós precisamos de pessoas dessa forma. E quando nós a encontramos, as pessoas vão crescendo. Falar, essa pessoa encontrou o lugar onde ela está se doando e fazendo algo acontecer. Então isso nós precisamos entender. Então todos os nossos relacionamentos de alguma forma nos influenciam. E aí influenciam porque através do interesse. E cada relacionamento em sua vida é uma corrente. Com quem você está anelado, você tem uma corrente. Essa pessoa pode te levar para o alto ou para baixo. Com quem você está aliançado? Gostaria que você pensasse nisso. Com quem você está aliançado? Com quem você está observando? Com quem você quer andar?
Com quem que você quer receber? Isso é o favor de Deus. Quando eu ando com pessoas que têm algo que está fazendo algo acontecer, irmãos, isso gera um poder, um sobrenatural acontecendo. É você perceber o ambiente corrente, vai nos levar onde nós estamos aliançados. Eu estou aliançado com Cristo, eu estou vivendo o que o Cristo diz para mim, eu estou vivendo o que a palavra do Senhor diz ao meu respeito. E quando você entende isso, você começa a viver. Então, eu estou aliançado com quem? Que está me movendo numa direção dos meus sonhos ou está me levando para uma direção longe dele? Tem pessoas que vão te levar perto dos seus sonhos, mas tem pessoas que vão te levar longe dos seus sonhos. Você percebe isso? Tem coisas que você não deve falar. Aprende isso, tem coisas que você não deve falar. Tem coisas que você tem que guardar. Vai acontecer, Deus vai fazer na sua vida. Quando eu falo isso para você, é para você crescer, irmão. Porque nós estamos crescendo. E nós precisamos ter outro ponto, cuidado com aqueles que diminuem o seu sonho. Sabe, olha que interessante, quando você percebe algo. Moisés, os 10 espias foram usados ali para diminuir o sonho de Moisés, de entrar em Canaã. Sim ou não? Moisés, de fato, ele viu a terra, Deus falou da terra para ele, falou, é lá, ele viu 10 espias lá. E esses 10 espias, eles olharam a terra e falaram, olha Moisés, essa terra aí é boa, é perfeita, é maravilhosa, essa terra aqui vai crescer. É da mesma forma. Olha, pastor Sona, vamos crescer, vamos avançar. Olha, pastor Jailson, os jovens vão crescer, os adolescentes vão avançar, vão crescer, as crianças vão crescer. Mas aí os 10 espias falaram, mas tem um problema. Tem gigante. E esse gigante, eu acho que as arminhas que nós temos aqui não vai dar nada não. Aí você olha os improváveis da célula. Os improváveis é aqueles que falam, meu Deus, é esse que vai lutar? É esse que vai desafiar um gigante? É esse que vai matar um matador de gigante? Aí você começa a perceber, Moisés, ele fica naquele momento. Mas sabe que é interessante? Que eles não conseguiram destruir o sonho do povo. Eles não puderam, sabe com quem, irmãos? Contra Josué e Caleb. Quando você anda com Josué ou com Caleb, a tendência é você crescer e avançar. Caleb e Josué apontam para aqueles que estão sonhando o mesmo sonho. Fala, olha, tem gigante, tem desafio, mas se Deus nos disse que essa terra é nossa, é nossa. Não há o que aconteça. A inflação, pode ter crise. Se Deus nos deu um sonho, acredite, o Senhor já deu para você. Mas ande com Caleb e Josué. Da mesma forma era a multidão do cego. Quando ele viu ali Jesus, ele começou, Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim. E ele começa a gritar, lá em Marcos 10:48 diz, e muitos repreendiam para que ele se calasse. Mas cada vez ele gritava, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque existe a multidão. A multidão vai tentar abafar, mas guarde, ele tinha um foco. E o foco nos fala de quem? Eternidade, Cristo. Relacionamentos que nos levam à eternidade, são esses relacionamentos que você tem que levar até quando Jesus voltar, irmãos. Pessoas que estão agregando na sua vida, agarra nessas pessoas. Irmãos, eu te proíbo mudar de cidade, eu te proíbo de sair dessa igreja, eu te proíbo sair, porque você tem sido uma bênção na minha vida. Então, quando você entende isso, aqueles que começam a procurar diminuir os seus sonhos, verdademente, eles querem destruir os seus sonhos. Eles não querem ver isso a realizar. Em primeiro lugar, eles procuram diminuir o esplendor das suas vitórias. Eles colocam sempre coisas. Sabe quando aquelas pessoas, quando você fala, nossa, Deus fez algo na minha vida. Foi uma experiência sobrenatural, Decasso. Aí o Decasso fala assim, olha, pastor Som, foi algo sobrenatural mesmo que aconteceu. É Deus, um milagre de Deus. Aí vem alguém falar, você acha que foi isso mesmo? Você acha que foi Deus que fez isso? Não, eu acho que teve uma explosão aí, aconteceu e você foi achado. Muitas vezes as pessoas vão diminuir aquilo que você tem experiência com Deus. Quando alguém vem falar para mim que teve uma experiência com Deus, eu escuto. Eu tive uma experiência com Deus, pastor Som. Seja jovem, adulto, criança. Eu vi Deus falando comigo. Eu nunca vou diminuir a experiência dessa pessoa. Porque quando você vê alguém falando de uma experiência, porque de fato ela viveu. Pastor, mas se ela não viveu, ela vai responder ao Senhor, mas
Você percebe quando a pessoa está tendo uma experiência com Jesus e a vida dela é transformada. Então nunca diminui o sonho de alguém. Nunca fala, olha, irmão, eu vou ter uma casa ali nesse condomínio. Nossa, eu vou trocar de carro. Amém, irmão, você vai trocar. Mas aí a pessoa fala, passou a condição dele, está desempregado, ele está falando isso. Muitas vezes são pessoas pobres de espírito. Quando você entende o significado de um Deus todo-poderoso que pode fazer infinitamente mais na sua vida, você pode ver os milagres de Deus acontecendo na vida de aqueles que não têm, só para Deus mostrar que Ele é real. Então você, quando vê alguém diminuindo, repreende. Irmão, para com isso. Ele está tendo uma experiência com o Senhor e essa experiência está mudando a vida dele, a sorte dele. Da mesma forma, Senhor, eu tive uma experiência com o Senhor, eu vi o Senhor falando comigo, eu ouvi a voz do Senhor. Então sempre vai ter pessoas que vão querer diminuir os seus sonhos, vão querer destruir, vão dar risada das mais profundas experiências pela qual você passou. Mas eu queria dizer algo para você. Aquele que ri das suas experiências com Deus não sabe o valor das pérolas espirituais que você está recebendo da parte do Senhor. Isso é muito sério, mas é algo interessante que você precisa entender, que é algo muito, tem relacionamentos que colocam você lá para baixo, tem pessoas que te diminuem lá embaixo, e muitas vezes as pessoas estão presas, e eu acredito muito isso é espiritual. Existem laços espirituais na vida de pessoas do mundo do espírito, do diabo, que prende as pessoas que elas não têm força de romper relacionamentos abusivos. Pessoas que apanham de maridos, sabe? Espanca, a pessoa não tem força de sair. Pessoas que são maltratadas na empresa, colegas que diminuem, pessoas que estão andando em um grupo, jovens, presta atenção nisso. Tem pessoas que estão andando em grupo só para ser aceito. Você não precisa ser aceito mais por ninguém, você foi aceito por Cristo. E muitas vezes está preso para ser andar por aceito por pessoas. E muitas vezes as pessoas vão te zoar nas escolas, hoje a palavra é bullying, né? E vão fazer tantas coisas com você, mas muitas vezes você não consegue. Por isso você tem que andar com pessoas onde você é celebrado, onde você não é tolerado. Ande com pessoas a qual que vão falar para você, olha, isso é bênção na nossa vida. Onde você não quer dizer para você que você é uma pessoa, uma celebridade, mas que você é celebrado aonde você é. Sabe, no lugar onde nós somos celebrados, vai para esses lugares, vá para onde você é aceito, incondicionalmente, vai para lugares onde você não precisa ter dinheiro ou carro do ano para ser aceito. Você não precisa disso. Vá para onde eles festejam o seu aniversário, para onde eles nem sequer lembram do seu nome, sai desse lugar. As pessoas celebraram o aniversário, eu vejo os líderes de célula fazendo isso, eu acho o máximo isso. Os jovens, adolescentes, adultos. Você vê a cara de surpresa do líder ou do membro, chega lá e fala, nossa, nem esperava, talvez ele até esperava. Mas aí ele chega lá e fala, parabéns, tá aí. Aí uma festa, aí soga a cadeira. Irmão, você marcou a vida dessa pessoa. Sabe o que eu dizer para você? Você marcou. E essa pessoa vai sempre lembrar de você. Falou, nossa, aquele ano que você fez aquela festa surpresa, nem esperava. Não, já esperava, mas Deus moveu de tal maneira. Ande com pessoas, irmãos, que festejam seu aniversário. Agora não ande onde nem sequer que lembra do seu nome. Como é seu nome mesmo? É Marquinhos? Não. Sabe, vai para a casa de Deus, onde você pode ser você mesmo. Fuja daqueles lugares, daquelas pessoas que matam a sua espontaneidade, forçam você a usar máscara para ser aceito. Sabe, você é o improvável de Deus. E por último, irmãos, os relacionamentos corretos, eles multiplicam unção. Todos nós temos uma unção. Diga amém por isso. Você tem uma unção. Da mesma forma que eu ando com você ou você anda comigo, nós estamos multiplicando a nossa unção. E essa unção vai ser multiplicada. Imagine toda a unção sendo multiplicada nesse prédio. Meus irmãos, não há poder do inferno que possa resistir o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Da mesma forma, você tem uma célula. Isso é tão poderoso.
Relacionamentos adequados permite que a nossa unção e o nosso talento sejam o quê? Aprimorados. Quando você anda com pessoas, quando você está junto, amontoado de pessoas, isso começa a acontecer porque o nosso crescimento espiritual depende do quê? Do nosso relacionamento. Quando eu estou andando com pessoas que estão edificando a mesma coisa, sabe o que vai acontecer? Eu vou crescer. O meu conhecimento de sabedoria, de palavra, de tomar decisões corretas e com sabedoria, vai trazer um foco, porque essa pessoa está pensando da mesma forma que eu estou pensando. Essa pessoa está agindo porque ela está aprendendo. Então, nós temos uma unção. E esses relacionamentos corretos, eles multiplicam o quê? Unção. Talvez você está em uma unção limitada. Você tem uma unção para pastor. Tudo que eu faço, eu ando para aqui, ó. Eu não consigo pular para a próxima etapa. Porque a unção sua ainda não foi multiplicada. Ande com alguém que passou dessa fase e já está lá. Ela vai te ensinar o caminho correto de você multiplicar a sua unção. E aonde nós temos essa participação? Na célula. Aonde você tem a oportunidade de aprender com os seus dons e talentos que Deus te deu. E na célula você começa a falar com os irmãos. Olha, eu sei fazer isso, irmão. Olha, vamos usar o seu talento, vamos fazer dessa forma, nós vamos crescer. Sabe, esses relacionamentos saudáveis, irmãos. Então, nós seremos estimulados para avançar e crescer nossos relacionamentos, que vão avançar e ter o padrão de Deus para a nossa vida. Olha o que o texto diz em Provérbios. Se você ainda não leu Provérbios, eu quero te ensinar a ler Provérbios. Tem 31 capítulos. Então, ou seja, tem um capítulo por dia para você ler. Olha o que Provérbios diz, fala sobre amizade. Amigos são raros. Provérbios 18, verso 24. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Sabe, em Provérbios capítulo 17, verso 17 diz: amigos não abandonam o barco no meio da crise. Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz um irmão. Provérbios. Amigos dispõem em dar conselhos, Provérbios 27, 9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Isso é poderoso. Amigos dizem a verdade. Você diz a verdade para o seu amigo? Você mede as palavras para falar com o seu amigo? Mais ou menos, né, pastor? Provérbios 27, 6 é o que diz: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Amigos estimulam você, Provérbios 27, 17. Como o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Sabe, amigos são fiéis a você, Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Então, quando você percebe que Deus está falando algo com você, você traz para si. Você começa a fazer. Então, existem alguns sinais de relacionamentos sólidos. Eu quero resumir aqui para você entender a respeito. O primeiro sinal é prazer mútuo. Um relacionamento saudável, as pessoas passam tempo juntos apenas pelo prazer de estarem juntos. Sabe, quando você tem um relacionamento saudável com uma pessoa, você não fica falando só de um assunto, você fala de vários assuntos, sim ou não? Porque se tornou um prazer, um relacionamento mútuo. Você fala de muitas coisas. Você fala da igreja, você fala do reino de Deus, você fala de casa, de casamento, de finanças. Você não tem, porque você percebe que é o seu amigo. Você tem prazer de estar na sua célula. Você tem prazer de estar lá com o seu líder. Quando você tem prazer de estar com a sua célula, com o seu líder, com a sua rede, deixa eu te fazer uma pergunta: você tem prazer de estar na vida da igreja? Porque você está falando algo que vai edificar. Se não há prazer no relacionamento, definhará e até acabará, irmãos. Nós temos que ter prazer em se relacionar, mas se relacionar com as pessoas que vão nos levar para o caminho. Sabe, nós podemos achar também que determinado irmão não é muito agradável, mas depois de você conhecer aquele irmão, você percebe o quanto ele é precioso e agradável. Tem pessoas que falam: nossa, não gosto daquele irmão, ele fica me encarando, eu não gosto disso. Não, aquele irmão que ele conversa muito, nossa, eu sou quieto, poucas palavras, mas aquele irmão fala, é difícil.
Quando eu vejo ele na minha direção, eu falo, não, um desvio para cá, desvio para lá. Tem irmãos assim. Mas aí você fala, você só presume. Mas aí quando você começa a conversar com aquela pessoa, você fala, caramba, irmão, por que muito tempo nós demoramos a se relacionar? Porque você percebeu que esse irmão se tornou mais chegado. Agora, antes era amigo, agora é um irmão para você. Você fala com ele, manda áudio, dá risada. Fala assim, vamos lutar hoje. O negócio tá fácil não, vamos para cima. Fomos limados, Jailson. Então, você fala coisas que de repente você fica assim, vou falar aqui porque amizade, isso gera um relacionamento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O prazer mútuo, sabe? Podemos achar isso, mas quando você encontra, é algo tão poderoso. O segundo sinal de um relacionamento sólido é o respeito. Quando você valoriza alguém, que você ganha respeito em troca. O respeito é algo muito sério. O verdadeiro relacionamento estão baseados, sabe aonde, irmãos? Diga comigo, respeito. Quando você respeita o seu próximo, pode ter certeza, ele vai te respeitar também. Quando você se coloca na posição, a palavra respeito significa algo muito sério. Eu coloquei aqui, achei interessante, consideração, deferência e acatamento. Um dos problemas, sabe, dessa geração é a falta de respeito. O problema dessa geração hoje é a falta de respeito. Não respeita mais as pessoas, não respeita quem veio antes deles, não respeita os mais velhos, não respeitam e acham que já sabem tudo. A falta dessa geração é falta de respeito. O desrespeito uns com os outros, por isso nós mesmos, nós colhemos as consequências de relacionamentos superficiais. Quando nós geramos desrespeito com outras pessoas, os seus relacionamentos com pessoas serão superficiais, porque as pessoas não vão querer andar baseado com você porque você não respeita. E quando você não respeita, você vai ter relacionamentos superficiais, pessoas que não vão te levar a sério e serão até destruídas. Então a base do relacionamento é o respeito, é a consideração. Se não respeitamos ou consideramos alguém, não podemos ter ele como um relacionamento sólido ou gratificante. Então nós precisamos ter o quê? Respeito. Respeito por aquilo que Deus está fazendo, respeito por aquilo que as pessoas estão fazendo. E existe uma chave, algo nisso aí. Aquele que não respeita o seu tempo também não vai acatar as suas palavras. Ou seja, quem não reconhece a sua unção, certamente não vai receber de você. Quem não respeita os seus limites, não pode ser o seu amigo. Você percebe que tem limite para tudo? E muitas vezes, nós temos que saber que precisamos ter respeito. O terceiro sinal de um relacionamento sólido são as experiências compartilhadas. Irmãos, quando nós fazemos tudo junto, sabe o que acontece? Uma unção é compartilhada no meio da igreja, no meio da rede, no meio da célula. Sabe, uma ligação muito forte entre soldados de guerra em campo de batalha. Alguém aqui gosta de assistir filmes de guerra? Eu gosto. Soldado Ryan é bom. Como tem outro lá? O Resgate do Soldado Ryan, Até o Último Homem. Filmes bons. Mas eu quero dizer para você algo. Sabe o que faz eles terem um relacionamento sólido? É que eles estão lutando na mesma batalha. Eles estão no mesmo campo de guerra. Vem uma bala perdida, eles usam o capacete, caiu, o outro vai lá e protege, pega o capacete. Eles sabem que pode ser a última noite deles vivos. Eles podem saber que será a última tarde junto, eles ali conversando. Pode vir uma bomba, uma granada, mas sabe o que depois de uma experiência de guerra, mostra a eles que eles viveram uma intimidade como muitos não estão vivendo. Então, dentro de uma batalha espiritual, você, quando luta junto com seu irmão, as guerras, você marcou uma ligação. Então, quando nós lutamos ao lado de alguém que surge entre nós, se torna um verdadeiro compromisso. Ou seja, eu estou fazendo a mesma coisa que eu gostaria que ele fizesse por mim. O mesmo acontece com um colega de escola, que estudaram junto há muitos anos. Talvez você estudou com o seu amigo desde a segunda série até o terceiro colegial, junto à mesma sala de aula.
Na hora que terminou tudo isso, algum vai fazer faculdade, outro vai viajar, outro vai mudar, ficou aquele elo vazio. Mas, nossa, nós tivemos tanta experiência. Lembra no dia da prova? Talvez quem fez a prova do Saresp, lembra? Reprovava naquele tempo. Tem amigos meus que foram reprovados. Eu lembro que meu amigo, já contei isso, chegou meu amigo, o nome dele é Cledson. Meus amigos batiam muito nele, eu defendia ele. Eu falei, não, para com isso, está errado. Aí chegou um dia que ele chegou na sala, chegou a diretora, o nome dela era Vilma. Era uma mulher bem alta, bem forte. E ela disse assim, vamos ter a prova, eu quero que vocês estão estudando. Aí chegou meu amigo e falou, que dia que vai ter a prova da Sabesp? Aí todo mundo começou a dar risada, era a prova da Saresp. E ele falou, Sabesp. Eu falei, Cledson, fica quieto, cala a boca, Cledson. Você vai falar logo disso. Ela falou assim, você está aqui sério mesmo? Ele foi oitavo, falou assim, está certo que você está nessa série certa mesmo? Da oitava série. Mas foi alguém que marcou, porque já passou quantos anos já? 2000, que eu terminei os estudos praticamente. E eu lembro que até hoje isso me marca, porque foi alguém que eu estudei muitos anos. Sabe, quando você entende que as experiências compartilhadas, vocês vão dar risada muito juntos em tudo isso. Sabe que é interessante? Desejamos, sabe, que as nossas células se tornem fortes. As nossas redes, quando você está junto com o líder, sonhando o mesmo objetivo, o mesmo sonho, sonhando com o sonho da igreja, edificar uma igreja próspera, edificar uma igreja relevante, essa igreja vai crescer, sim ou não, irmãos? Quando você está sonhando, olha as nossas conquistas que nós temos conquistado. Só você olhar para esse prédio, nós colocamos agora uma TV lá, no Kids, lá para as crianças, no meio, para poder ficar. Então tudo isso é conquista. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo a mesma unção, e essa unção está sendo compartilhada para você também. Da mesma forma, se nós orarmos juntos pela multiplicação, vai acontecer. Se nós organizarmos juntos o encontro com Deus, vai acontecer. Se nós organizar tudo, as células, multiplicações, as dificuldades, serão marcadas as histórias em comum, e será uma história de muita experiência e compartilhada no Senhor. Sabe, o quarto sinal é a confiança. Sem confiança, não há relacionamento. Sem confiança, não há uma vida. Confiança é a base de qualquer relacionamento. Eu confio na minha esposa, eu acredito que ela confia muito em mim, eu confio na minha filha, confio no meu pai, confio na minha mãe. Há confiança. Da mesma forma, eu tenho que confiar na liderança do Vitinho, na liderança do Jailson, na liderança dos discipuladores, do Gilberto. Eu tenho que confiar. Você está entendendo? Um relacionamento, ele é baseado pela confiança. E quando você entende isso, é algo muito poderoso. Em Provérbios 27:6 diz, leais são as feridas feitas pelo que ama. Nós decidimos amar, nós decidimos andar junto. E o quinto e o último sinal é a reciprocidade. Esse relacionamento unilateral simplesmente não prospera. Sabe, reciprocidade é retribuir numa mesma medida. O que eu tenho, eu vou oferecer o meu melhor sobre a sua vida. Isso é você se colocar, eu recebo uma grande quantidade de atenção, de amor, e preciso retribuir também na mesma medida. E assim sucessivamente. Isso não é esperar de alguém. Espera isso de você. Muitas vezes nós estamos esperando dos outros, mas faça você primeiro. Seja uma pessoa que ame mais. Perdoe mais rápido. Sabe, a ansiedade, igual eu falei ontem aqui com os jovens, a ansiedade não serve para nada. Não serve. Só é um problema na sua vida e vai gerar muitas doenças. Mas a ansiedade, ela tem que ser tirada de você. E eu quero declarar e proclamar sobre a sua vida, sobre a cura nisso. Que você não vive ansioso de coisa alguma, sabendo que Deus está cuidando de você no amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Viva o hoje como nunca antes. Viva com uma intensidade no Senhor. Creia que Ele está fazendo com você. Creia nesse relacionamento vivo e vindouro que é Cristo. Muitas vezes você está preocupado com tantas coisas que não é para você se preocupar. Tem coisa, como vai ser minha segunda-feira? Filho, nem terminou o domingo ainda. Você está preocupado com o que vai acontecer na segunda. Pastor, o que vai acontecer na terça? Eu não sei. Pastor, quarta-feira vai ter o nosso discipulado geral. Está escrevendo isso. Mas aí vocês vão falar, vou me preocupar, o que vai acontecer? Deixa
cada dia o seu mal. E você entender que o seu relacionamento com Deus precisa ter confiança. Ele precisa ter respeito. Ele precisa ter consideração. Ele precisa viver tudo aquilo que você tem colocado. Reciprocidade também. Ele precisa você entender que tudo que Deus está fazendo tem que ter prazer mútuo. Então, se relacione a partir de hoje que pessoas que vão transformar a sua vida. Próximo domingo eu vou falar de outra palavra, a mesma fala de continuação disso. Mas para você entender, nós precisamos ter relacionamento que transforma. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu quero fazer uma oração com você.